1 Pedro 1, 18, 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, com prata ou com ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestos nesses últimos tempos por amor de vós. Feche teus olhos. Bondoso Deus, obrigado, Senhor, pelo derramamento desse sangue, que nos comprasse não com ouro ou com prata, mas com o seu próprio sangue, ó Deus. E aqui estamos, Pai, rendido a Ti e sincero em nossos corações, porque Tu mostraste como é o amor. Quando o amor, ele é sacrificial e nós podemos nos entregar a Ti, Senhor, como uma recompensa, Senhor. Porque de nada nós temos, mas Tu desse tudo a nós. Agora, Pai, ajuda-nos, Pai, nessa reunião e que possamos ter um bom tempo diante da Tua presença. É o que eu Te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos. Eu ia falar outro assunto, mas quero falar sobre esse assunto, né? O irmão Brano usou uma mensagem específica para falar sobre essa questão. E logo a gente vê Pedro falando sobre isso, né? Ele apontando e dizendo assim, você não foi comprado com ouro e nem prata. Ele usou os materiais mais caros do mundo, né? Os que menos tem. E os que as pessoas hoje reconhecem como um material muito caríssimo, né? Ouro, prata, né? Hoje estão chegando outros tipos de materiais, né? Que são usados na parte eletrônica, que são muito caríssimos também. Mas o ouro é a moeda que sempre teve, né? É um metal que sempre teve e sempre produziu um valor. E que também parece com a história aguça, né? Os seres humanos, ó, é ouro, eu quero é ouro, né? Eu quero uma joia de ouro, eu quero um anel de ouro, né? E isso, Pedro está dando uma informação mais valiosa ainda. Ele está dizendo, você não foi comprado nem com ouro nem prata, foi comprado pelo sangue que foi derramado de Deus. Então, através de quem? Através de Cristo Jesus. Porque você sabe que Deus não tem como derramar um sangue. Deus é espírito, né? E os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Agora, o Cristo, o Cordeiro perfeito, derramou esse sangue precioso para nos salvar. Então, Pedro já está dando um valor. Ele criou uma forma de valor para você saber qual é o maior valor. Esse é um ponto importante você saber. Qual é o maior valor sobre isso tudo? E o irmão Brana vai pregar uma mensagem interessante, que a mensagem é desespero. Porque... E ele vai dar alguma coisa aqui que a gente vai tocar isso. Tentar abrir um pouquinho o pensamento sobre essa ideia. Olha só o que ele vai dizer. Desespero, na página 6, ele fala assim, você tem que fazer algo para que Deus honre. Quando o irmão Branco está falando assim, você tem que fazer algo para Deus te honrar. Mas daí você vai dizer assim, mas irmão, a gente não é salvo por obra. Amém? Não somos salvos. Porque se fosse por algo, a gente estava meio difícil se salvar, né? Então, foi salvo por graça. Para ninguém poder dizer assim, eu fui salvo por obra, eu fiz alguma coisa. Quando você faz obras e acha que está sendo salvo por obras, o que vai acontecer? O sangue de Cristo que foi derramado lá no Calvário não tem eficiência. Não, eu prefiro estar na eficiência do sangue no Calvário. Você entendeu? Então, é isso que o irmão Branco, olha só o que ele vai dizer. Você tem que fazer algo para que Deus honre. Você vê, você mostra a ele, as pessoas que têm tudo, olha só que ele vai começar agora a criar um pensamento. As pessoas que têm tudo entregue a elas tão facilmente, elas geralmente não fazem. Elas não fazem nada
Por isso, para dizer assim, muitas vezes as pessoas que nascem, vamos lá no natural, nascem em berços de ouro, elas não fazem, elas estão acostumadas com aquilo tudo que receberam, e elas não têm valor, aquilo para elas não tem valor. Você agora percebeu uma coisa interessante? Quando Cristo veio aqui, quando o Filho de Deus veio aqui, o primogênito, o unigênito veio aqui, ele teve que pagar um alto preço para dar valor. Olha só como interessante, né? Deus podia chegar assim, ó, vai lá meu filho, vou dar um reino para você, vai ter um baita reino, o maior reino vai ser o teu, eu vou ter bastante súdito, vou ter bastante soldado, vou ter bastante coisas lá, e você só vai chegar lá e controlar tudo. Você será o rei, você comandará tudo isso. E quando você se depara com isso, você vê um rei entrando com um burrinho. Você vê um rei que não tem reinado aqui. Você vê um rei que não tem soldados protegendo ele. Você vê um rei que tem que labutar e nem é reconhecido na Bíblia, como passasse ali na frente, você não daria valor nenhum a esse rei. Estranho, né, que Deus fez isso com seu filho primogênito, né? Por que ele fez isso? É isso que o irmão Brana está ensinando. É isso que o irmão Brana está dizendo. Quando você tem tudo, você não dá valor. Olha só que ele vai continuar. Você vê, você tem que, daí ele fala assim, o dom é gratuito. Ele vai falar, não, o dom é gratuito. Claro que você pode ter um dom, outro pode ter outro dom, você pode ter esses dons. Um pode ser um bom cantor, outro pode ser um bom músico, outro pode ser um pregador, outro você pode fazer vários tipos de dons, porque não só dentro do tabernáculo existem esses dons, mas existem outros dons lá fora em relação ao corpo de Cristo. Mas ele está além disso. Isso é verdade. Mas você tem que parecer assim, sabe? Como diz, se você nasce com uma colher de prata, ele vai usar essa expressão, né? Você ouviu isso? Você não aprecia. Você não aprecia. Mas quando você tem que trabalhar para isto, você aprecia a valorização disto. Quando você trabalha para aquilo que você realmente está buscando, você aprecia e quer ter uma avaliação da sua vida. Por isso que você já percebeu que o pessoal mais antigo fala assim, eu tive que trabalhar, eu vendia picolé na rua, eu vendia balinha lá na esquina, eu fazia aquilo, mas hoje eu sou um doutor, hoje eu sou isso. O que ele está fazendo? Você percebeu? Eu tive que vender cocada na beira da sinaleira, eu tive que vender bananinha em tal lugar, hoje eu tenho isso. Você percebeu? Porque ele queria mostrar que naquele começo ele batalhou para ser aquilo. E isso também tem que estar dentro do cristianismo. É isso que o irmão Branco está ensinando. Você quer amar a palavra de Deus, você também tem que batalhar, porque o reino não veio de graça. O reino veio de sacrifício. E se a gente não pensar desse jeito, a gente vai dizer assim, estou bem assim, posso fazer desse jeito, posso fazer daquele jeito. Você não valoriza o que Deus deu a nós. E isso é importante você saber, porque esse irmão Branco está colocando, quando você tem que trabalhar para isso, apreciar a valorização disso, aprecia. Daí ele vai falar algumas outras coisas aqui, Ontem à noite, nós examinamos os primeiros pensamentos neste parágrafo, onde o irmão Branda diz, você tem que fazer algo para Deus honrar. E esta manhã nós examinaremos os últimos pensamentos que ele diz nesse parágrafo. Quando você tem que trabalhar para ele, você aprecia a avaliação dele. Agora, qual é a avaliação dele para nós? O que ele quer que nós avaliamos em nós? O que ele quer de nós? Você já pensou nisso? O que Deus quer comigo? Como é que ele quer que eu haja para produzir isso? E ele vai continuar dizendo algumas coisas aqui, irmão. Para entender isso, devemos primeiro nos perguntar o que significa a palavra avaliação. O ato de estimar ou fixar valor. Por isso que eu falei do ouro. Algo, uma avaliação, um valor estimado, um valor.
a consciência ou reconhecimento da qualidade ou da natureza de algo. Se eu tivesse uma barra de ouro aqui, ela valeria o quê? Mais de 1 milhão. 1 quilo, uma barra de 1 quilo de ouro vale mais de 1 milhão e 400. Que dá para botar no bolso, né? Você entende? É uma avaliação. Mas a Bíblia fala assim, você não foi comprado nem com ouro e nem com prata. Então esse sangue que foi derramado tem que valer muito com isso. Por isso que diz, né? Por isso que diz que uma alma vale mais do que 10 mil mundos. Então aqui está. Olha só como a avaliação começa a aumentar em relação a nós. Deus tem uma avaliação a nós para elevar o nosso nível. E ele vai dizer, assim vemos que temos avaliação, algo que significa que leve um padrão de valor para medir o valor. E algo em relação a um padrão, deve haver algo em relação ao valor comparativo. Então, esse valor compara com esse. Preste bem atenção, irmão. O sangue de Cristo foi derramado no Calvário. Tinha um valor. Foi tão maior que Deus derramou o seu sangue por você. Quanto é que é o teu valor? Quando Deus está vendo quem é o teu valor? Você já pensou nisso? E você ainda fica como criancinha, agindo como bebê, não vendo qual o valor que Deus deu por você. Isso é uma medida, irmão, de valores. Já pensaste, se eu falar assim, ó, eu vou dar-te 100 mil barras para você. Ah, vocês tudo isso fica assim, né? Cada um, né? E Deus já fez isso há tempo. Olhe bem como ele vai entrar aqui, ele vai começar a conduzir essa ação, irmão. Quando você vai, vamos ler Salmos, se você quiser abrir Salmos 19, no verso 18. Ele vai dizer assim, ó. Olha a escritura que o irmão Branham vai usar. No verso Salmo 7. Salmo 19, 7. Ele vai dizer: a lei do Senhor é perfeita e refrigera o quê? A alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Você está vendo aqui? Vai escutando. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. Os mandamentos do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo, permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejável, agora escuta, mais desejável são do que o ouro. Sim, que muito ouro fino, mais doce do que o mel e o licor dos favos. O que Deus está falando aqui? Você percebeu que ele está falando sobre justiça, ele está falando de adoração, ele está falando de temor. Tudo isso, quando você tem, é mais do que o ouro, é mais do que o mel. Quando você está querendo um docinho, né? Oh, rapaz do céu, uma colher de mel, né? O irmão Branda gostava de colocar, banhar, né? Batizar, ele fala, batizar as panquecas com mel, né? Então, eu fico pensando o que Deus está imprimindo. Ele criou um valor que naquela época era poderoso, tanto que você vai ver João Batista comia gafanhoto e mel silvestre. Então, havia valor sobre isso. É como você se lembra, né? O sal, né? O sal, antigamente, era valor de ouro. Tanto que veio o nome sal, vem do salário. Então, você vai perceber que tem valor. Hoje, o sal, tu vai comprar, o que é? 2, 3 reais um saco? É isso, né? Porque acharam grandes produções, viram que era muito fácil fazer, perdeu o valor. Agora, você quer perder o valor?
Você já pensou o valor que Deus deu para você? Você quer perder esse valor? Então você tem que produzir alguma coisa para produzir esse valor. Você tem que dizer assim: eu amo isso aqui, Senhor. Eu gosto disso mesmo. Olha aqui, ele vai levar para esse ponto, e olha agora o que ele vai dizer. Assim vemos que Deus estabeleceu uma avaliação mais alta aos seus próprios estatutos, mandamentos, julgamentos, mais alto do que o ouro, que é mais alto padrão da medida do homem. Então ele está começando a elevar o nível para dar uma informação a nós, irmão. Ele está subindo o nível para dar uma informação a nós. O irmão Brana vai fazer uma pregação dos sistemas denominacionais. Sabe o que ele diz? Ele diz assim, ó: o sistema vai começar a encher a água, vai enchendo. Os patinhos vão já começar a aprender a nadar, estão nadando, passa por cima das cercas denominacionais, porque existem milhares de cercas denominacionais, milhares de igrejas. Um diz que é verdade, outro diz. Eles vão passar por esses sistemas denominacionais e vão se juntar, porque eles já estão no nível de quê? De nadar. Eles não vão precisar botar mais o pé no chão. Eles sabem o que é a verdade. Eles sabem o que é a palavra de Deus que ensina. Eles sabem o que é a opinião de Deus. Eles sabem qual é o julgamento de Deus. Eles sabem qual é a bênção de Deus. Então eles estão flutuando já. Flutue. Nessa simplicidade que o irmão Ibrano está ensinando, é para aprendermos a flutuar. E só tem uma maneira. Tem que ser no padrão de Deus. Vamos chegar no padrão de Deus. 1 Pedro, ele vai dizer assim, ó. Vamos ver se eu tenho aqui 1 Pedro, capítulo 1. Opa. Acho que eu não marquei. Acho que eu marquei, né? Aqui, eu acho que é o capítulo 1, no verso 7. Ele vai dizer assim, ó. É isso mesmo. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro, que perece e é provado pelo fogo, se achar em louvor, honra, glória, revelação de Jesus Cristo. Você entendeu esse pedacinho? Vou ler com calma. Vamos ler com calma para você entender. Olha só. Para que a prova da vossa fé, aí já está tendo uma avaliação. Você captou? Use a palavra avaliação. Quando ele fala assim, a prova da sua fé, ou a avaliação da prova da sua fé, quando você está sendo testado por Deus. Olha olha só o que está falando aqui. O que Pedro está falando? Ele está, olha, para que a prova da vossa fé, se a gente botar, para que a avaliação da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, porque o ouro perece, a prova da vossa fé não perece, vai para a eternidade. Que parece provada pelo fogo, né? Você sabe, né? Se acharem, agora começa. Aqui está o padrão bíblico para um cristão. Quando você é provado, tem que abrir alguma coisa. E o primeiro padrão é louvor. Louvor não é cântico. Amém? Cântico, você sabe, cante alguma coisa. A congregação está cantando aqui. Ela pode abrir louvor junto com o cântico. Mas o cântico sozinho não é louvor. Você entende isso? O coração tem que estar cheio de louvor. Glórias a Deus. Oh Senhor Deus. E você sente isso dentro de você. Você está cantando e você está cheio para dar louvor a Deus. Isso é louvor. Cântico, você pode ir num show, pode ir num clube, pode ir num campo de futebol, pode ter um monte de gente cantando. Eles não estão abrindo louvor. Eles estão todos eufóricos, mas não estão abrindo louvor para Deus. Você entende? Então, é a mesma coisa nós. O que ele está querendo dizer aqui? Pedro está dizendo assim, ó, a primeira coisa que um filho de Deus faz é abrir louvor. Porque Deus é bom. Porque Deus julga certo. Porque os seus caminhos são retos. Olha só os caminhos desse povo aqui. Olha só a justiça do nosso país. Olha, analisa isso, irmão. Olha o que está acontecendo com todos os sistemas. Não são retos. São tortos. Não são iguais. Um bota um peso para um lado, um bota um peso para o outro, mas o caminho de Deus é reto. Você entende isso? É isso que está sendo aberto aqui o louvor. E ele vai continuar dizendo, ó. Olha aqui.
Olha que coisa boa isso aqui. Se achar em louvor, daí ele vai dizer honra e glória. Tá. Glória é como fosse quando falou assim, ó, quando Deus fala assim, glória, abre-se como fosse uma nuvem de glória, né? Uma nuvem de testemunha, que está dizendo que aquele é o Cordeiro, aquele merece a glória, aquele merece o poder, nessa linha. Mas quando você se torna essa glória, é porque tu tens a mesma opinião que Deus, é porque você tem o mesmo julgamento de Deus. Então agora estou falando de uma glória apontando ao Cordeiro perfeito, e estou falando outra glória quando você toma a mesma opinião de Cristo. Então são duas coisas diferentes. Você toma porque você sabe que ele é reto, sabe que ele é certo. E isso é tudo uma avaliação que Deus está fazendo na nossa vida. E não é tu e tua esposa, é tu e tu. Entendeu? Só se a minha esposa for... Não. É tu. A esposa é ela. Porque quando Deus chamar o gentio, ele não vai chamar como povo, ele vai chamar individualmente. Então as tuas decisões, você não tem que... Não, é a tua decisão. Não, só se mudar aquele lado. Não, é a tua decisão, meu jovem. Não, só se meu pai vir. Não, é a tua decisão. Só se a minha mãe vir. É a tua decisão. Você entende isso? Então, é nesse ponto que ele está mostrando que precisamos disso. Agora, só que ele vai dizer, a outra, terceira, vai ser assim, ó, na revelação de Jesus Cristo. Parece ser fácil, né? Parece ser fácil a revelação de Jesus Cristo, né? Você talvez saiba de cor. Você também pode saber de cor. E muito dentro da igreja sabe de cor o que é a revelação de Jesus Cristo. Mas eu quero saber se sabe aqui, ó. Quem é Cristo? Aí que está o problema. Não pode estar aqui, irmão. Por que eu vou dizer por que não pode estar aqui a revelação de Cristo? Aqui tu vai razoar. Um dia, quando você está passando na prova de fé, você vai razoar porque está dentro da tua mente. Agora, quando você sabe quem é esse Cristo, e dentro do seu coração, quando você estiver fazendo para a prova, não vai razoar. Não tem como. Você sabe que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Não tem nada que vai te derrubar nesse mundo. Não tem nada que vai impedir desse mundo para ir para o arrebatamento. Não tem nada. O problema hoje é que a gente está cheio de dúvida dentro do nosso coração. E isso não ajuda nada, irmão. Por isso que eu estou dizendo, o que estamos fazendo aqui? Estamos fazendo uma avaliação que Deus está nos avaliando para ver se a gente tomou a verdade, tomou o julgamento dele, tomou a correção dele e estamos vivendo de acordo com ele. E isso agrada a quem? Vamos colocar assim uma ideia, aqueles alunos que realmente amam a Deus. Se for aquele aluno que gosta de fazer bagunça, joga pipoca no chão, joga pedra no professor, e arranca a pasta, quebra o quadro, faz aquilo, será que ele vai querer? Eu só estou dando um exemplo para você entender. Você é um cristão, você sabe como é que é. Depois vou chegar nesse ponto. Mas aquele que ama, ele gosta de ser avaliado. Um jovem que estuda, vai lá, estuda em casa, faz tudo, ele sabe todo aquele programa, ele vai assim, professor, eu quero ser avaliado. Ele vai dizer assim, eu quero ser avaliado. Está vendo o que está acontecendo aqui? Porque você aprendeu e agora quer ser avaliado para ser abençoado. Você acha que Jesus não foi avaliado? Será que Jesus foi para o deserto, ficou aquele período todo lá em jejum, depois Satanás veio e tentou ele, e depois ele foi provado, e foi testado, ele foi levado para o monte, ele foi levado isso, ele passou fome, ele passou isso, ele foi, e será que ele não foi avaliado? E a própria família de Jesus chamou ele de louco, está na escritura, queriam pegar ele e prender porque achavam que ele estava louco, porque estava ouvindo vozes. Que loucura é essa? Jesus ouvia quem? O Pai. Jesus ouvia quem? Está vendo? Irmão, tem coisas
que a gente tem que aprender. Tem coisas que a gente tem que aprender. Família, pessoa assim, não, ele está com algum problema, vamos pegar ele, levar para casa, vamos amarrar ele, vamos trancar ele. Não, vamos deixar sair de casa. Satanás, ele quer avaliar você como problemático. E quando você entra no problemático, olha, escute o que eu estou falando, isso aqui é profundo. Quando você entra no problemático, a pessoa diz, está com problema. E o outro diz, eu acho que está com problema mesmo. Estão vendo isso aqui? Você criou uma imagem na visão daquela pessoa. E se aquela pessoa, ela tomar para si e entrar no seu coração, ela vai agir daquele jeito que você colocou dentro da cabeça dela. E isso não é libertação, tá? O poder da palavra é liberto quando você diz, você está curado. Você não vê Jesus falar, você está curado? Ele fala assim, você está salvo. Olha o poder. Entra na mente, desce ao coração e há libertação. Por que as pessoas ficam traumatizadas? Porque vão falando, vão dizendo, eu acho que eu estou com isso mesmo. Agora ela não sabe que existe um poder poderoso da palavra de Deus para transformar e mudar as pessoas. Por que ela não pega isso? Olha aqui. Vamos um pouquinho para frente. Então Pedro, ele aplica essa condição. Deixa eu ler só mais um pedacinho aqui. Ele vai dizer, né? Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro, que parece e é provada pelo fogo, se achar em louvor, honra e glória e revelação de Jesus Cristo. Então você sabe a revelação, né? A qual não havendo visto, mas na qual não havendo agora, mas crendo vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Você não viu Jesus Cristo, mas você sabe, porque isso desce ao teu coração. Tá, agora vamos aqui, ó. Ele vai dizer aqui, ó. Então aqui vemos que Deus tem uma avaliação mais alta das provações. Ele ordena que passemos, porque até mesmo o ouro, por causa do que elas produzem em seus filhos e filhas. Então, a prova que você passa produz mais alto nível de avaliação do que o próprio ouro. Porque produz bênção àqueles que passam. Ó, passam a prova. Duas coisas que você não deve fazer: abandonar a prova e dizer assim, eu não consigo a prova. Não deve fazer isso. Se Deus te colocou na prova, você vai passar a prova. Agora só se você entrou na prova por você mesmo, você sabe disso, né? Eu não estou buscando isso, estou prosseguindo a minha vida de cristão e de repente acontece uma prova. Se você se manter fiel na fé, você passa a prova. Deus vai abençoar. E se você vai ver que fosse avaliado e você passou. Agora, quando você busca coisa, daí você está sozinho no teu caminho para acertar. Você entende isso? Porque Deus não vai questionar aquela condição, você tem que acertar. Na verdade, a pregação era para ser o contrário, né? No sentido, é porque eu fiz uma pregação antes sobre esse assunto. Mas estou mostrando um ponto aqui, para você entender. Agora escute bem aqui, ó. Ele vai levar para outro ponto. Diz que essas provações devem produzir em nós três coisas. Antes de tudo, louvor, é o que a gente falou. Em Hebreus 13:15, por ele, pois, oferecemos continuamente a Deus sacrifício de louvor. Isto é o fruto dos nossos lábios, que dão graça ao seu nome. Você entende, né? Irmão, aprenda a fazer isso. Aprenda a fazer quando acordar de manhã, agradecer. Aprenda a fazer isso na hora do meio-dia. Aprenda a fazer nas horas, agradecer. Não tem momento tu agradecer a Deus. Faça isso. Porque Deus quer que soe do seu lábio. Soe. Saia do seu lábio os agradecimentos. Não é triste quando você faz alguma coisa para as pessoas, e as pessoas, tu faz ali com todo carinho, todo amor, e as pessoas não te agradecem? Não é naturalmente humano, não é ruim? Você fica assim, poxa, fiz tanta coisa, parece que não sai nada dali, né? Nenhum agradecimento, né? No sentido, olha só, imagina Deus para nós. Imagina Deus para nós, irmão. Por isso que a gente deve entender como Deus pensa.
Olha aqui, ele vai levar mais um pontinho aqui para frente. Em seguida, não é dito que isso leva à condição e o estado de honra. Agora, essa palavra honra foi traduzida da palavra grega, tempo, que significa um valor, ou estimativa ou valorização. Sabe por quê, né? Você trabalha por tempo, tá? Por isso que é tempo. Ah, irmão, eu não trabalho por tempo. Eu trabalho em casa lá, vou fazer. Ei, mas o tempo que você gastou ali é o que estás ganhando. Você entendeu? Você está desperdiçando tempo? Está desperdiçando de salário, como fosse isso. Por isso que é tempo. Você entendeu o que é? Quando você é avaliado pelo tempo. A gente é eterno? Não, a gente está aqui num período transição de um tempo. Agora nós estamos sendo avaliados. Eu nasci aqui no comecinho do púlpito, estou vindo e vou terminar aqui. É nesse tempo que eu vou ser avaliado. Depois desse tempo é a eternidade. Eu não posso mais ser avaliado aqui. Daí, como eu fui avaliado ali, é aonde que eu vou estar. Não tem outra maneira. Não, agora estou na eternidade. Não precisa mais ser avaliado. Não, aqui nessa transição do tempo é onde nós vamos ser avaliados. Aqui está certo, né? Para você entender, né? Em outras palavras, a prova da vossa fé ou a prova da vossa revelação produz em nós uma devolução a Deus, uma palavra através de sacrifício dos nossos lábios. Ficamos sujeitos à sua palavra. Isso então produz um valor estimativo ou avaliação da sua palavra, que então traz um resultado final, que nos leva a esta glória. Olha, se lembra da glória. Glória, que foi traduzida na palavra grega, doxa, que é valor de Deus. Se você ama o valor de Deus, qual é o valor de Deus? Vamos pegar alguns pontos aqui para a gente pegar o valor de Deus. Primeiro, valor de Deus. Tudo que é valor de Deus tem que vir do céu, irmão. Não vem da terra. Não vem de pecado. Vem do céu. Então a gente tem que aprender que os valores de Deus descem corrente, porque a própria Escritura, depois talvez eu consiga ler, fala, né, em Salmos, que os valores descem como chuvas, que vêm e caem na terra, e produz os frutos bons. Então é por isso que é valores. E quando você entra em Gálatas, você vai ver alguns valores de Deus, que não é produzido pelo ser humano, não. Nós primeiro temos que ver para produzir aquilo. Olha só, ele vai dizer, mas os frutos do Espírito é amor. Vem de Deus, irmão. Isso é colocado no coração. Por isso que eu quero que você aprenda uma coisa. Existem níveis de amor, né? Aqui, nós vamos considerar o amor fraternal, não vamos considerar nem o amor ágape, o amor de Deus, né? Que é um amor sacrificial. Mas esse amor, você pode ver, tem que alguém produzir isso, mostrar a alguém. Talvez um pai mostre, uma mãe mostre, talvez você não seja mostrado para você, mas também você viu talvez de um vizinho, ou viu em um amigo, em uma amiga, em um conhecido. Você entendeu? Então isso, você começa a perceber que tem aquilo. E se você começa a perceber e você começa a produzir aquilo, você recebe os benefícios daquilo. Não sei se você foi entendido isso, não sei se conseguiu entender. Dentro da palavra existe um padrão. Quando você pega esse padrão, se você mesmo não conhecer da palavra, mas você vive de acordo com aquele padrão, você é abençoado. Amém. Você entendeu? Agora, eu estou naquele padrão, o padrão diz assim, então ali é a bênção. Deus diz assim, agora você é abençoado porque você está de acordo com a palavra. Mesmo que eu não saiba. Agora, como filho de Deus, como um cristão, eu tenho que saber. Para fazer o certo. Para depois ser avaliado. Você entendeu aqui, né? Então ele vai continuar dizendo assim, ó. Amor, gozo, olha só, paz, que o mundo não conhece, né? Longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Mansidão e temperança. Manso como um cordeiro, mas que é um leão. Agora um cordeiro é manso por natureza? É. Mas aqui Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá e é manso como um cordeiro.
Você pegou isso? Pega um leão. Eu vou soltar o leão aqui. Se ele não for manso, o que vai acontecer? Nós todos vamos morrer aqui. Correndo para lá, correndo para cá. E o leão vai pegar todos nós. E vai matar. Agora, Cristo é o leão da tribo de Judá. Poderoso em força. Poderoso em tudo. Mas é manso. O que ele está querendo dizer para nós? Que ele controla os seus sentimentos. Ele sabe esperar quando vai falar. Ele sabe esperar o momento certo para dizer. Ele sabe esperar em paz e tranquilidade. Você está percebendo que isso é uma brincadeira? Não é uma brincadeira, isso é uma verdade de Deus. Por isso que precisamos totalmente do Espírito Santo para produzir isso em nós. E ele vai dizer aqui, mansidão, né? E temperância, né? É o tempero certo, né? A primeira é a mansidão, mas o segundo vem temperança. Temperança é como tu falta o sal certo na comida. Certinho. Se tu botar o certo, diz, meu Deus, que comida maravilhosa. Pode ser a comida mais simples que seja, mas parece, meu Deus, o sabor realçou perfeito. Se botou sal demais, ficou salgado. Se botou sal de menos, ficou insosso. Você entende isso? Então, o cristão, ele tem que ser o quê? Temperado. Vou dar um exemplo para você, irmão, para você aprender isso também como vida cristã. Ei, eu posso falar uma coisa para a pessoa ali que é um cristão? Posso. Eu posso falar diferente para ele, de uma maneira diferente? Posso. Mas para esse outro irmão aqui eu não posso falar porque ele não tem o mesmo crescimento daquele e esse aqui está em menor. Ele vai achar que está errado esse menor. Você não sabia disso até hoje? Você acha que pode falar qualquer coisa para qualquer cristão? Não dá, porque você tem que aprender a discernir que tamanho de nível de fé que está ali. Amém. Porque se você falar para aquele que você pode até afirmar, dar madura, pode ver, ele está maduro, ele está firme, ele sabe onde está posicionado. Agora aquele outro também ainda assim, com galinho verde, ele fica, falasse mal de mim, me machucar, se não sei o quê, fica naquela tristeza. Daí está a questão da temperança. Você saber conduzir aquele, você olhar para aquele, você já vê o nível que está, você conduz aquele, você olha para aquele outro, você conduz aquele. Isso é o que Jesus fazia. Você não teve filho? A maioria dos irmãos são mais com idade? Então é a mesma coisa. Você acha que um filho é igual ao outro? Totalmente diferente. Tu fala com um, muito tranquilo. Tu fala com o outro, que difícil esse rapaz. Não é assim? Então, esse é o que Jesus também está nos ensinando. Sabemos ser temperantes. Gerar um sabor para todos. Então, você tem que ser um bom cozinheiro, né? Para fazer vários, entendeu? Pratos. Aí que está. Tá, vamos para mais um pouquinho aqui. Deixa eu ver aqui. Ele falou sobre isso. Isso. Daí ele vai dizer assim, contra essas coisas não há lei, porque vem do céu. E os que estão em Cristo, olha só, crucificaram a carne com as suas paixões e sua concupiscência, e vivemos em espírito, andamos também em espírito. Se vivemos em espírito, andamos, olha só, não é só viver, andemos. O que ele quer dizer com andar? Olha só, estou vivendo, mas quando eu estou andando, eu vou conhecer mais pessoas, e na caminhada do andar, também temos que viver no Espírito. Não adianta eu estar só aqui em casa, trancado, vivendo do Espírito. Oh, Senhor Deus. Tem cristão que pensa que ficar trancado em casa é a bênção. Não conviver não falar com o vizinho do lado é uma bênção. Não falar com aquela outra pessoa é uma bênção. Está totalmente errado. Você é luz. Você é luz. Aonde você anda, você brilha. Aonde você vai, você faz amigos, se você não faz um cristão. Daí aquela pessoa, ela sente prazer de ver, ela quer te ligar, quer conversar contigo, porque você faz amizade. Era assim, olha só que eu vou falar para vocês, vocês viveram isso. Isso aqui é do diabo. Isso aqui é do diabo. Isso aí joga fora, isso aí é do diabo. Cristão entrando na casa do outro falando desse jeito. O que eu vou dizer? Não é assim. Lá no passado, eles diziam assim, essa televisão pode jogar fora. Esse quadro aí meio assim estranho, pode jogar, isso aí do diabo. Como é que eu vou entrar na casa de uma pessoa e vou fazer isso como cristão? Não tem lógica. Paulo que é Paulo,
um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, ele chega lá em Efésios e vê aquela idolatria de santo aqui, santo ali, santo lá, e vai lendo os nomes, santo do quê, santo do quê, santo do quê, e olha assim, ó, ao santo desconhecido. Paulo vai falar assim, você é do diabo. Não é! Ele vai dizer, vocês são religiosos. Olha só o que ele está falando. Vocês são religiosos. Eu vim falar desse aí, ó. Esse Deus desconhecido. Você está vendo o que ele está ensinando? A habilidade para nós? O que ele está ensinando para nós? Amadurecimento, conhecimento da palavra. E nós queremos ser rígidos. Não, isso aí não. Se tivesse o assembleano lá, naquele dia lá com Paulo, ele tinha crucificado Paulo. É verdade, irmão. Não que eu queira falar mal disso. Ele tinha crucificado. Eles gostam de fazer intriga na palavra de Deus. Isso aqui, outra vez que eu fico escutando, o irmão manda lá, meu Deus, eu ajudo esse jovem a amadurecer, a ser maleável, a ser abençoado. Mas eles gostam de intriga. Não faça isso, meu. Você está entendendo o que muda, né? E agora eu vou levar para vocês aonde o nosso Jesus Cristo estava. Lá no monte. No Sermão do Monte. Para você entender o que desce do céu, né? Jesus tinha que levar as pessoas no monte, tinha que falar sobre alguma coisa, né, em relação a isso, para sermos avaliados. Aqui está o segredo. Todos nós que somos cristãos vamos ser avaliados. Você acha que vai entrar no céu sem avaliação? Você está muito mal enganado, hein? Presta bem atenção. Estou vivendo uma vida boa, assim, tal, que maravilha, não sei o quê. Eu não estou dizendo que você não possa fazer isso. Olha os preceitos. Não esqueça dos preceitos. Você pode viajar, você pode fazer aquilo ali, você pode fazer aquilo, mas se lembra dos preceitos. Se não tem um mensageiro que mais viajou, que fez caça, que fez isso, foi o irmão Brana. Ele caçou, fez aquilo, fez ali, ele estava ali, mas ele não esqueceu o quê? Os preceitos. Então, se eu não quero viajar, se eu não quero fazer nada, se assim, eu também não tenho que mergulhar nisso. Você captou? Não tem que mergulhar. Porque cada um tem o seu desejo. E alguns desejos você pode cumprir e manter o preceito. Amém. É isso que eu quero que você entenda. Eu não fiz isso. Eu que é sempre assim, nunca viajo. Meu irmão, vai arrebentar a corda. Vai arrebentar. Porque vai chegar um ponto que tu vai ver o medo. Sabe o que ele chamava do irmão Brando? Deixa eu me lembrar aqui que ele chamava. Esse profeta aí que mata animal. Mas só que ele não sabe da história dos Estados Unidos, quando passou uma crise, que ele matava os esquilos, levava para as pessoas viúvas que tinham fome, ele deixava os esquilos na casa dessas pessoas para comer. Não tinha carne, não tinha isso, a dificuldade lá, ele ia lá, matava os esquilos e levava na casa. Parece até a ideia do Elias, né? Que foi lá na casa daquela mulher e falou, faz para mim primeiro, né? Mas só que estava dizendo assim, eu fico pensando como Deus usou ele numa crise. Um bom atirador, matava esquilo. A irmã está sem carne, pega o esquilo. Tanto que o irmão Brano foi repreendido por Deus para não matar animais que alguém pedisse para ele levar como fosse troféu. Que ele viajou para a África, matou animais grandes e eles queriam como troféu. Ele não. Ele só matava se fosse para beneficiar. Ele aprendeu isso. Isso é um aprendizado, irmão. Então, é isso que é importante você saber. Então, agora olhe bem o que aqui no capítulo 5 de Mateus, no verso 3, vai dizer assim, ó, é essa bem-aventurança. Eu quero que você guarde isso no coração, porque também isso veio do céu. Isso faz parte do ministério da avaliação de um filho de Deus. E olha só o que ele vai dizer. Bem-aventurado é os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Quando eu sou pobre do espírito, eu estou sedento pelo quê? Pelo Espírito Santo. Porque eu não tenho mais nada dentro de mim. E eu quero o Espírito Santo. Quando eu estou cheio de mim, não tem nada para entrar. Você tem que... É como se fosse assim, ó. Eu tenho um armário aqui. Pô, tá cheio de sapato, camisa. Opa,
Não sei, não é? Eu não vou dizer que é feminino, né? Vocês já pensaram que era feminino, né? Não vou dizer isso, mas está lotado. Para mim tirar um sapato e botar um novo, eu tenho que tirar um, não é? É. Para mim botar um paletó, que está muito apertadinho lá, eu tiro. Para mim botar um novo, eu tenho que tirar um, né? Você entendeu? É a mesma coisa, quando você está pobre de espírito, você está vazio. Daí Deus pode encher. Você entendeu o que ele está falando aqui? Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Oh, que bom, né? A tristeza pode estar numa noite, né? Mas no amanhecer veio a... Então todo mundo chora, irmão. Todo mundo passa uma dificuldade em algum momento. Todo mundo passa uma luta que dá a vontade de fazer, meu Deus, né? Mas vai chegar o raiar do sol. Não é que é aquele dia. Ele está só explicando a forma como ela é. Entendeu? Amém? Vamos para frente aqui. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Oh, coisa boa, né? Irmão, como é bom conversar com mansos. Tu se sente bem, irmão. Ali está tudo ali, não tem intriga, é manso. Você já percebeu nisso? Você já passou por isso? Quando você, não me leve a mal o que eu vou falar, mas quando tu pega aquele brabo, raivoso, que não sei o quê, tudo quer quebrar, tudo quer destruir, não é ruim, tu fica até escutando no ouvido, tu quer fazer assim, né? A hora de sair daqui, né? Mas irmão. Agora, quando aquela pessoa é mansa, parece assim que tu sente aquele ar de refrigério, né? Tu quer ali, ele é muito manso, ele conversa assim, parece me deixar no ar. Mas é a natureza. E é isso que Jesus está, bem-aventurado, vai ser feliz, vai herdar a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Irmão, tenha sede de justiça. Tenha. Você saber o que é errado nesse mundo, sei que você não vai conseguir fazer o que, mas tenha sede. Não, isso aí está errado. Você saber que está errado, não, o mundo pode estar falando essa coisa que está certo, mas está errado. Você tem a sede dentro do seu coração. Deus sabe disso. Vou deixar assim mesmo, tudo assim, não ligo disso aí não. Não faça isso não. Seja certo, isso está errado. É o que a gente vê aí nesse judiciário que está destruindo o país. É verdade, irmão. Ou não está destruindo? Com leis, um diz uma coisa, outro diz só por causa de política e por causa de estrutura. Por causa de estrutura, né? Depois tu vai descobrir, o cara pegou, não sei quantos milhões. Meu Deus do céu. Não dá para ficar. É isso que Deus deu uma justiça a nós. Ele só não quer que você vai lá querer matar aquela pessoa. Não é isso que Ele quer que faça. Mas Ele quer que você saiba o que é certo e orar. Em alguns momentos você pode orar por algumas pessoas. Olha aqui. Bem-aventurados misericordiosos. Voltou na misericórdia, né? Porque eles alcançarão misericórdia. Se eu sou misericordioso, que a palavra já ensina que um cristão tem que ser, o que ele vai alcançar naquele dia lá? Misericórdia. Se eu não sou misericordioso, o que tu acha que vai acontecer lá comigo lá? A balança. Você lembra da balança? Se eu tenho misericórdia, vou ser pesado do mesmo peso que tem a minha misericórdia. Você percebeu o que Deus fez? Ele vai julgar você como você julgaria. Por isso que ele vai falar assim, tenha a mente de Cristo. Você entende agora qual é o padrão que está aqui? Porque você julgou a vida toda. Agora, aquele julgamento que você criou vai chegar em você. E isso é cuidadoso, irmão. A lei fala assim, a lei brasileira, olha só, a lei brasileira fala assim, se o juiz não tem certeza, ele libera. Sabia? Isso é para ser. Se ele não tem prova, ele libera. Porque precisa da prova. Material. E o advogado chega e faz assim, cria um monte de mentira e faz um monte. Não me convenceu. Pode liberar. Por quê? Ele não quer errar no veredito. Você entendeu o que acontece? Mas só que hoje os juízes são vendidos. É isso que eu quero que você... Mas pela regra que está dentro da cartilha do juiz é assim.
Agora você e eu, o que você acha? Nós vamos enganar a Deus? Aí que está o ponto, né? Não vamos conseguir fazer isso. Então, vamos mais um pouquinho para frente aqui. Tem mais umas bem-aventurâncias. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Amém? Você sabe o que é isso, né? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Você vê que Jesus colocou no monte da montanha pacificadores, irmão. Você quer ser um pacificador? Você quer ser um pacificador? Não faça isso, né? Você vê um probleminha lá, já chega, pega assim, igual um bombeiro. Molha todos os dois correm. Pega a mangueira e faz assim, ó. Molha tudo, ó. Foge tudo, né? Você entendeu? Você entendeu, né? O que eu quero dizer, né? Pega ali. Tá querendo pegar fogo? Peraí. Foge. Tudo molhadinho. É verdade. Mas já parece que é assim. Parece que é o contrário, irmão. Tem vezes que eu vejo assim. Pega. É bem assim. Tem vezes que eles fazem. Quero ver morder um outro, um irmão morder um outro. Olha, eu não sei como é que entra nesse caminho. Pacificadores, né? O que eles vão ver? Serão chamados filhos de Deus, porque eles estão pacificando. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Você percebeu aqui, essa justiça que está sendo falada é a justiça de Deus. Igual João Batista, ele foi perseguido por uma mulher que dançou e pediu a cabeça dela, por causa da mãe, que já era dançarina também. E isso é perseguição. Você entendeu? Cortar a cabeça de João Batista. Imagina onde que essa mulher está hoje, essa filha. Só pensa onde que você acha que está. Você entende agora? Que a própria Escritura vai dizer assim, ó. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça de Deus, né? Porque dele é o reino do céu. João Batista já embarcou e já foi para o reino do céu, né? Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriares, e ser perseguido, e mentindo, disser todo mal contra vós, por minha causa. Daí ele fala assim, bem-aventurados vocês também serão. Se você é injuriado, irmão, aprenda isso. Eu sei que não é fácil, isso não é uma brincadeira. Mas descansa. Descansa. Você está sendo mal justiçado, mal justiçado. Você tem que descansar, porque a palavra de Deus diz isso para você. Você não pode entrar em conflito com isso. Porque Satanás quer que você entre uma amargura no seu coração, quer elevar uma pressão, né? Você vai ficar com pressão alta, você vai ficar com raiva, você vai ficar com um monte de coisa, porque você deu ouvido. Amém. Agora, se você aprender a não estar ouvindo isso, restaura a tua vida, entendeu? Amém. Esses são pontos importantes. E é isso, irmão. Você conseguiu, olha só, bem-aventurados sois vós quando injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Você começou a entender isso? Olha, se um cristão chega nesse último nível aqui, ele preencheu todos os outros. Quando ele chega nesse último nível, que é o último nível, porque você percebeu que cada uma coisa vai aumentando o nível aqui. Quando você for em casa, perceba isso, leia lá, Mateus capítulo 5, no verso, você vai ver, esse é um nível, aquele é outro, vai aumentando, até chegar ao último, no capítulo 11, versículo 11. Aí, você percebe que esse, quando chega nesse nível, ele consegue conquistar todas as outras coisas. Amém? Vamos ouvir nossos irmãos? Depois vamos...